SQL Server. Um homem deve fazer de sua vida uma escada que ele nunca cessa de subir. Se você não está subindo, está descendo os degraus, meu amigo. John Shirley. História do SQL Server. Começou em 27 de março de 1987 com o presidente da Microsoft, John Shirley, e cofundador e presidente da Sybase, Mark Hoffman, assinando um acordo onde a Microsoft obteria direitos exclusivos ao produto Data, e queriam que DBase se interessasse no novo gerenciamento de dados e para isso chamaram Ashton Tate. A primeira versão beta de Ashton Tate, Microsoft SQL Server, foi lançada em 1988. A versão 4.2 do SQL Server entrou em teste beta em 1991, sendo em conjunto entre Microsoft e Sybase. A versão 4.2 foi lançada em 1992. Em 1992, surgiu a primeira versão beta do SQL Server para o Windows NT. Em agosto de 1993, era lançada a versão final para o Windows NT 3.1. O primeiro beta SQL Server 6.0 surgiu em 1994. Em 1995 foi lançada a versão 6.0 do Microsoft SQL Server, liberando a versão 6.5. Em 1999, o SQL Server 7.0 foi lançado no início de 1999 e colocou o SQL Server no mercado de banco de dados em 1999. Foi lançado o primeiro beta do SQL Server em 2000, o beta 2 foi lançado em 2000, em agosto de 2000 foi lançado o SQL Server 2000 e em 2005 foi lançado ao público o SQL Server 2005. SQL Funções. O SQL Server consegue armazenar dos mais simples aos mais complexos dados. Tem suporte para transações, é aderente e suporta os princípios de atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Armazenamento de dados, relatório de dados, análise de dados, fluxo de dados, limpeza de dados, repositório único de dados, replicação de dados entre servidores são suas funções principais. O SQL Server, versão 2017 para frente, ultrapassa apenas a etiqueta de ser um SGBD. SQL Server 2019 preço. Enterprise 13.748. Standard por núcleo 3.586. Standard servidor 899. Standard Call 209. Desenvolvedor gratuito. Web depende do host. Express gratuito. Lista de empresas que utilizam SQL Server: TripAdvisor, Ambev, BRF, Danone, Kibon e Microsoft. Requisitos de hardware para SQL Server: disco rígido. Necessita de 6 GB disponíveis no disco rígido. Monitoramento. Requer um monitor resolução Super VGA ou superior. Internet. Requer acesso à internet. Memória. Mínimo. Edições Express 512 MB. Todas as outras edições 1 GB. Velocidade de processador. Recomendado 2 GHz ou mais rápido. Tipo de processador. Intel Xeon ou Intel Pentium com suporte M64 e mais alguns que estão na tela. Requisitos de software. Sistema operacional: Windows 10 TH1 1507 ou superior, ou Windows Server 2016 ou superior. Net Framework: os sistemas operacionais mínimos incluem o .NET Framework no mínimo. Software do rede. São compatíveis com os seguintes protocolos de rede: memória compartilhada, PIPs nomeados e TCP. Edições do SQL Server. Nesta página contém algumas informações sobre as edições do SQL Server e mostra quais edições melhor se encaixam ao sistema operacional Windows, de diferentes versões e diferentes épocas. O SQL Server 2008 R2 tem curiosidades bem interessantes, como a maior instância simples de um nó possui 75 terabytes. A maior tabela existente em um servidor de banco de dados SQL Server 2008 R2 possui 25 terabytes. A maior quantidade de linhas existentes em uma única tabela é de 286 bilhões. Um dos maiores aplicativos que utilizam o SQL Server 2008 R2 possui 4.4 milhões de usuários simultâneos.
Firebird, o azar não existe. Deus não joga dados. Albert Einstein. O servidor de banco de dados Firebird é descendente direto da Interbase 6.0 da Borland. A Borland decidiu abrir o código-fonte no dia 25 de julho de 2000, e o lançamento da Interbase 6.0 com fonte aberta foi muito bem recebido pela comunidade. Através da iniciativa de alguns desses funcionários da Borland, que tinham feito parte do desenvolvimento da Interbase, decidiram criar uma árvore dos fontes do SourceForge, em paralelo, nascendo assim o Firebird. O Firebird é um banco de dados cliente e servidor open source compatível com o padrão SQL92, que foi desenvolvido a partir do código-fonte do Interbase 6, e com ele vem suas principais características e vantagens, como transações compatíveis com o banco de dados desde a sua primeira versão, suporte total a triggers e outras coisas também. Ele consome poucos recursos de processamento, além de ter um suporte para funções externas e também um Trace API, onde você sabe o que está acontecendo no servidor, além de ter um suporte nativo para os maiores sistemas operacionais, mais de 10, e diversas formas de acesso ao banco de dados, além de uma grande comunidade de usuários em vários lugares para se obter suporte gratuito. Há dezenas de ferramentas de terceiros, como aplicações gráficas de administração, replicação e etc. Também tem recuperação rápida e diversas formas de acesso ao banco de dados. Tem suporte nativo para os maiores sistemas operacionais, há backups incrementais, build de 64 bits disponíveis, total controle de cursores em PSQL, tabela de monitoramento, trigger de conexão e transação, tabelas temporárias e Trace API, que é para saber o que está acontecendo com o servidor. Somando todas as versões do Firebird, ele consegue ser utilizado em até 10 sistemas operacionais diferentes. Esse valor de licença é totalmente gratuito, sendo usado em qualquer aplicação e não tem nenhum valor comercial. Muitas empresas que usam o servidor do banco de dados Firebird, mas as que mais se destacam são a Marinha dos Estados Unidos, a Morphic e o Kindeira. Aqui nós temos os requisitos mínimos para instalação, como sistemas operacionais, as CPUs e a quantidade de memória RAM. Instalação completa do servidor, biblioteca de cliente, ferramentas da linha de comando, espaço temporário do servidor. O espaço em disco adicional é necessário para armazenamento temporário durante a operação, exemplo para categorização. Locais e maior quantidade de espaço utilizado pode ser configurado de acordo com as demandas de performance e o provável volume e tipo de dados a serem tratados. Entre curiosidades do Firebird, há duas coisas que eu queria citar. A primeira, em abril de 2003, a Fundação Mozilla decidiu renomear seu navegador de Phoenix para Firebird, o que aconteceu uma confusão nos usuários, porque nessa confusão entre o navegador renomeado de Firebird e o servidor de banco de dados Firebird, no qual eu estou falando. Isso durou até fevereiro de 2004, pois aí a Mozilla renomeou seu navegador para o Firefox, que está até hoje, acabando assim com a confusão. A segunda curiosidade é que qualquer um pode fazer sua versão personalizada do Firebird, desde que seja disponibilizada pela IDPL.